Olá, um ótimo dia para todos vocês. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da palavra do Senhor. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 42, que ainda é continuidade da visão que Ezequiel tem a respeito do templo, para que a glória de Deus pudesse retornar novamente para o templo. Era necessário que o templo fosse construído. Eu convido você, então, a pegar a sua Bíblia, abri-la no capítulo 42 do livro do profeta Ezequiel, e também convido você a compartilhar essa mensagem aí nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez estamos aqui, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Estamos alegres, felizes, porque hoje nós vamos dar aqui continuidade ao estudo da Tua palavra. Mas antes, Senhor Deus, eu quero entregar esses Teus filhos que estão todos os dias estudando a Tua palavra comigo, pessoas que estão em diversos lugares, pessoas que estão até fora do país, como tem a Gil, que está lá em Portugal, pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão lá no Maranhão, como a Tina e outros mais. Ó Deus, abençoe, Senhor Deus, essas pessoas, onde quer que elas estejam. Abençoe, Senhor Deus, para que elas possam, ó Pai, ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos para ver e ouvir a Tua palavra quando nós estudamos todos os dias. Por isso, Senhor Deus, nesse momento, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, que ele se faça presente entre nós, e eu entrego todas essas famílias em Tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 42, como eu disse para vocês, é a continuação da visão que Ezequiel tem sobre o templo. Então, o título da missão do estudo de hoje é A Visão do Templo, parte 3. Tá? Lembrando que o capítulo 42, aliás, o 43, que vamos estudar amanhã, vai falar da glória de Deus retornando para o templo. Lembra que lá no capítulo 10, no capítulo 11, aqui do livro do profeta Ezequiel, a glória de Deus ela sai do templo, ela vai embora. Depois que Deus apresenta ao profeta toda a idolatria, todas as coisas ruins que o seu povo estava fazendo dentro do templo, eles foram expulsando Deus gradativamente de dentro da sua própria casa. E aí, então, a glória de Deus sai. Só que Deus promete que ele retornaria, que essa glória retornaria. Ele fala que a glória desse segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo, que foi quando Salomão, ele então dedica o templo a Deus. A glória vai voltar amanhã. Amanhã você vai ver um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 43. Aqui, no capítulo 42, o verso 1 diz assim: Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas. A palavra celas aqui significa salas, tá bom? Que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, a largura eram de 50 côvados. E aí, então, aqui no versículo 4, diante das câmaras, havia um passeio de 10 côvados de largura. Então, havia um pátio ali, onde faria caminhada, onde alguém faria ali uma caminhada ali nesse pátio. Então, essas câmaras provavelmente eram locais onde o sacerdote pudesse morar ali. Então, nós vamos ver isso aqui no capítulo 42, aqui no versículo 13, olha o que diz aqui, 42, verso 13, diz assim: Então o homem me disse, as câmeras do norte e as câmeras do sul, que estão diante da área separada, são câmeras santas em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares. Eu disse morada, mas era ali, nesse local, que os sacerdotes eles faziam ali o sacrifício. Observe que os sacerdotes eles tinham como obrigação, eu li isso ontem com vocês, no livro de Oséias, ali no capítulo 4, no verso 8, os sacerdotes, a obrigação do sacerdote não era só pregar a palavra. Aliás, não só fazer sacrifício, mas ele tinha também como obrigação pregar a própria palavra.
E quando nós olhamos para o livro de 1 Pedro, eu quero ler isso com vocês. Vai lá comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1 ali do livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Quero ler isso com vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A Bíblia vai falar aqui que Deus espera que todos nós fôssemos aqui um sacerdócio do seu reino. Capítulo 2, aliás. Capítulo 2, no verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, ou vocês, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Observe que o objetivo de Deus era fazer não só a família de Arão ser sacerdote, mas o seu povo como sacerdote. E um dia, quando ele retornar das nuvens dos céus, ele fará uma nação de sacerdotes. Você será um sacerdote do céu. Eu serei um sacerdote do céu. Deus hoje quer fazer de nós uma nação eleita, um povo santo, sacerdócio real. Como que você pode ser? Hoje também, dentro dessa ilustração, você pode ser pregando o evangelho, porque a obrigação de pregar o evangelho não é só do pastor, não é só do missionário, é de todos aqueles que aceitam fazer parte do reino de Deus, também têm essas obrigações de levar o evangelho, pregar o evangelho. Talvez eu esteja falando com alguém que não tem essa capacidade de pregar o evangelho, mas olhe a Deus, clame a Deus, que Deus vai dar para você esse dom, Deus vai capacitar você. Mas se você, ainda assim, não se sente seguro para pregar o evangelho, ou para pregar o evangelho, você mulher, você homem, saiba que se você viver o evangelho como Deus pede, do jeito que ele deu as medidas para Ezequiel, se você viver o evangelho de acordo com a sua vontade, como Deus pede, saiba que você já estará pregando a palavra do Senhor. Deus nos convida para sermos pessoas santas, separadas das coisas desse mundo. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que você entregou a vida ao Senhor, para ser um povo santo, separado para Deus. Então, viva à altura do que Deus te chamou, porque Ele quer fazer de você o seu santuário, Ele quer fazer de você templo do Espírito Santo. Então, que Deus possa abençoar você, toda a sua família, e que através desses estudos aqui, amanhã, não perca o estudo da glória do Senhor voltando ao templo. Esse templo aqui, que nós estamos vendo aqui, será o templo de Ezequiel, ou será o templo de Zorobabel? Que templo é esse? É o templo que Deus pede para que o seu povo reconstrua quando voltasse do exílio. Todas essas medidas aqui são medidas que Deus dá para o profeta, para que depois o seu povo cumprisse à risca tudo que Deus estava pedindo. Querido amigo e querida amiga, vale a pena servir a Deus. Vale a pena você entregar a sua vida para Jesus. O que você está esperando para viver à altura do que Deus espera de você? Faça hoje a sua entrega ao Senhor. Confia nele, porque tudo o que ele prometeu aqui, ele cumpriu. E você vai ver como que a glória dele vai retornar amanhã. Então, não perca o estudo de amanhã. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que você tenha uma ótima terça-feira, um ótimo dia ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém.